Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? A gente já aprendeu 5 escolas literárias e agora a gente começa a aprender a sexta e última escola literária que aprendemos no primeiro ano do ensino médio. Mas, tio Fábio, como o tempo passou rápido. Gente, rápido demais, né? E a gente ainda ficou em casa por conta da pandemia. Tivemos que contar praticamente dia por dia, né? Estamos ainda tendo que contar dia por dia, viver um dia de cada vez. Sempre muito solidários às famílias das pessoas falecidas. Nós já chegamos a um número tão feio, né? 135 mil pessoas mortas pela Covid-19 e ainda quase 5 milhões de infectados pelo vírus, né? É bem assustador. De qualquer forma, a gente está se protegendo, ficou protegido esse tempo todo e devemos ficar protegidos da melhor forma possível. Se por acaso houver alguma mudança, no caso a gente voltar a ter as nossas aulas presenciais, evidentemente que haverá todo um debate com os alunos, com os professores, com as famílias, com toda a sociedade e, evidentemente, respeitando as normas governamentais. O mais importante aqui é a gente saber que temos regras, que temos uma ética que temos que cumprir e essas regras governamentais são obedecidas, né? O correto seria que elas fossem obedecidas seguindo as orientações dos cientistas, dos médicos, dos infectologistas, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. E, de certa forma, o Estado de Minas Gerais tem feito dessa maneira e a nossa escola tem seguido este padrão. De qualquer forma, o tempo passou muito depressa, nós vimos 5 escolas literárias com muitos detalhes, muitos exercícios, as provas todas foram feitas, os trabalhos todos foram feitos e o seu tio tem ficado muito contente com o resultado visto até aqui. Eu sinto um pouco falta da presença de vocês em alguns dos meus vídeos, tá? Eu preciso de um pouco mais de ibope, vocês precisam assistir mais os vídeos. Tanto que a prova que seu tio pede para vocês no dia 23 de setembro agora vocês fazem a prova sobre a matéria do Barroco e do Arcadismo que foram dados nas últimas aulas. E eu peço que seja sempre feita a partir das videoaulas que seu tio produziu para vocês, tá bom? As respostas estão nas videoaulas. Então vocês assistam, por favor, deem bastante ibope para o seu tio. As nossas aulas que temos feito virtualmente e pessoalmente tem muito proveito, apesar de vocês não abrirem os vídeos para mim, né? São poucas as mocinhas que abrem o vídeo e conversam com o seu tio. Eu adoraria ver todo o grupo ali para matar a saudade de vocês todos. Meus pequenos, nós vimos então o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, o barroco e o arcadismo. E agora? Agora a gente começa a ver a considerada mais importante escola literária desse período, do primeiro ano do ensino médio, porque os livros nela contidos são pedidos em alguns dos mais importantes vestibulares do Brasil, como no caso a FUVEST e a Unicamp, que tem listas específicas de livros. E o romantismo tem tantos bons autores, tanto na poesia quanto na prosa, que muitos deles são escolhidos para serem lidos para que você responda as questões nos vestibulares destas universidades que exigem livros. Outras também exigem livros, né? Quando você for fazer a PUC, também é uma lista de livros que vocês precisam ler. E muitos deles são desta escola chamada romantismo. Tio Fábio, por que mesmo que as escolas literárias vão se transformando, vão mudando, cada época é de um estilo, cada época nós temos uma maneira de ver e de fazer literatura? Por conta da história, né? Os acontecimentos históricos bem radicais que fazem mudanças bem radicais em toda uma sociedade. Então, quando a gente fala em toda uma sociedade, a gente fala de política, a gente fala de cultura, a gente fala de economia e a gente fala de arte, né? E a literatura é a arte das palavras. Então, há também uma transformação na literatura, importantíssima, né? A função do contexto histórico para a transformação do modo de se escreverem os livros, de se escreverem
poemas e de os nossos poetas se expressarem. Veja, e aqui nós temos um acontecimento que mudou praticamente todo o mundo ocidental. Nossa, tão grave assim? Grave. Nós vamos ter que dar uma passadinha para um país muito importante do mundo ocidental no final do século XVIII, 1789. Tá? Já sabem, né? 1789, vocês devem ter estudado com o professor de história e vocês verificaram que há ali uma das mais importantes revoluções do mundo ocidental. Uma revolução é uma grande transformação. E nesse caso a gente vai ter a Revolução Francesa, que se inicia em 1789. Ah, tio Fábio, lembrei. Aquele povo francês vivendo sob o domínio daquela monarquia absolutista, né, dos Luíses. Isso, Luís XIII, Luís XIV, o Rei Sol. Luís XV e, em 1789, o Luís XVI. Então estavam vivendo sob o domínio do imperador absoluto Luís XVI e sua mulher famosíssima, né? Que ela disse aquela frase, historicamente a gente não tem como provar, né? Que ela disse para o povo pobre que batia a porta do castelo morto de fome, dizendo: nós não temos nem pão para comer. E ela disse: não tem pão, come bolo. Então nós temos ali, naquele período do Luís XVI, ele e a sua esposa brilhantíssima, Marie Antoinette, também conhecida como Maria Antonieta. Tem um filme, vocês podiam ver, chama Maria Antonieta. Eu acho que é esse o nome, Maria Antonieta. Acho que tem na Netflix também. Kirsten Dunst, que faz a Maria Antonieta. É um filme modernoso, assim, muito bacana de ver como era a vida dela, a futilidade com que viviam aqueles nobres franceses e o povo passando fome. Então eles disseram, o povo não vai ficar por menos. Como que pode? Esses reis vivendo nesse palácio de Versailles, também conhecido como Versalhes, ali próximo a Paris, a alguns quilômetros de Paris, toda aquela nobreza vivendo com opulência, muita riqueza, muito dinheiro, e o povo passando fome por vários motivos. Primeiro que desprezavam completamente o povo, mas pagando impostos, né? O povo que pagava impostos para os nobres continuarem sendo nobres e ricos e poderosos. E também tinha uma classe nova que tinha aparecido ali com a primeira Revolução Industrial. Aparecido não, né? Tinha se fortalecido muito por conta da primeira Revolução Industrial, a burguesia. A burguesia é notadamente formada pelos homens da indústria, do comércio e dos serviços. Então tinha uma burguesia, que era uma moçada que tinha uma vidinha um pouco melhor do que o povão mesmo, que era a grande maioria. Essa burguesia estava muito insatisfeita, porque ela estava dizendo: eu tenho dinheiro, por que eu não posso administrar também junto com a monarquia? Mas a monarquia não abriu mão, não. E o povo, então, coitado. Então, de repente, a burguesia e o povo disseram: vamos tomar o poder. E tomam o poder, né? Da pior forma possível, com violência, com extrema violência. Em 1789, o acontecimento que é considerado o primeiro que leva à Revolução Francesa é a queda da Bastilha. O que é mesmo a Bastilha? A Bastilha era uma prisão. E era uma prisão muito simbólica, porque nela ficavam presos os presos políticos, as pessoas que eram contrárias ao imperador Luís XVI e toda aquela monarquia. Eles eram presos pelos seus ideais políticos, principalmente os ideais libertários de liberté, égalité, fraternité. Vamos derrubar essa prisão. E queimaram e derrubaram a Bastilha. A queda da Bastilha dá início à Revolução Francesa e toda a transformação que nós vamos ver no mundo ocidental. Daqui a pouco a gente conversa mais, principalmente sobre liberté. Até já.